sendo perene, em sendo sustentável, ele pode gerar o quê? Ele pode gerar melhores recursos e melhores proventos, tá certo? O que é perenidade? Perenidade são empresas que operam num setor de atividade sem o qual um país não vive, tá certo? Então você tem energia elétrica, você tem o próprio sistema financeiro, você tem telecomunicações e você tem uma série de outros também setores de atividade que são importantíssimos, é isso. Hoje, por exemplo, há 30 anos atrás, ou há 50, 100 anos atrás, nós vivíamos sem energia. Hoje já nós não vivemos sem energia. É isso. Hoje, ninguém vive sem telecomunicações, ninguém vive sem um celular, não é isso? Ele acabou se transformando um bem de primeira necessidade. Então, o mundo ele vai se reformando, ele vai se modificando, e na razão direta que ele se modifica, ele vai interferindo na perenidade para que você possa subsistir, não é isso? Então, você tem, por exemplo, o que é sustentabilidade? Você pega, por exemplo, o setor de celulose, papel. Né? Eu vou citar um exemplo de uma empresa para poder explicar o que é. Você pega uma empresa, a Klabin. A Klabin ela tem terras que pouca gente sabe que ela tem fazendas que tem 60 quilômetros de comprimento por 50 quilômetros de largura. Então, são fazendas enormes. Nessas fazendas, eles produzem o quê? Eles produzem um instrumental chamado reflorestamento. Para fazer o reflorestamento, eles pegam uma mudinha, tá certo? Uma sementinha, aquela sementinha vira uma muda, aquela muda eles colocam no solo, no solo se transforma numa árvore, numa árvore eles desbastam e cortam a árvore, transformam aquela árvore através de um processo de emulsão, um processo de produtos químicos, num negócio chamado pasta mecânica, que muitos conhecem por celulose. Essa pasta mecânica eles transformam em papel, o papel eles transformam em papelão, o papelão eles transformam em caixa e é o produto final. Então, o que aconteceu? Findo esse processo, o processo ele se reinicia. Ele pega novamente a sementinha e planta a sementinha. Então, isso é sustentabilidade. Está correto? Nós temos também, no setor de energia, também sustentabilidade. É que o setor de energia ele já tem uma situação diferente. Nós temos três segmentos no setor de energia. Nós temos geração, que existem inúmeras matrizes de geração, tem hídrica, tem eólica, tem solar, não é isso? Nós temos a transmissão, que são as grandes linhas de transmissão, e nós temos a distribuição. Então, dentro desse setor de energia, a gente tem como praticamente considerado dentro do boi o filé mignon, tá entendendo? Por quê? Porque o transmissor ele tem 2 fornecedores e 2 clientes, né? Já a distribuição ele tem 50, 60, 70 mil clientes. Então, o custo operacional dele é muito superior, ele tem problema da árvore cair, derrubar o fio, enfim, centenas de problemas, né? Então, a gente vai fazendo o quê? A gente vai fazendo uma pré-seleção daquilo que em sendo perene, em sendo sustentável, ele pode gerar o quê? Ele pode gerar melhores recursos e melhores proventos, tá certo? Isso aí é simples, tá entendendo? O brasileiro... simples para você. Não é simples para todos. Ocorre o seguinte, que pela minha vivência, eu sinto que o brasileiro, ele exorciza o óbvio, ele gosta da fantasia, tá entendendo? Então, ele contempla mais a fantasia do que o óbvio. Se ele exercitar simplesmente o óbvio, ele chega sempre numa posição positiva e vencedora. Então, a minha trajetória, qualquer um pode fazer a minha trajetória, você, qualquer um. Basta seguir os preceitos que eu segui. Não é nada impossível para ninguém. Por exemplo, eu tenho um elenco de mais ou menos 12 ações que eu não vendo, não dou, não troco, não faço nada, eu fico com elas. Por quê? Porque essas ações, elas fazem parte de um conjunto que me garantem uma renda mensal. Tá certo? E se você fala em renda mensal, por que você vai vender? Tá entendendo? E chega um determinado momento também que é
é impossível você vender. Eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, e outro, eu tenho ações desde 30, 40 anos, né? Eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 e poucos centavos. Né? Se eu for vender agora, que não é interessante, eu tenho que pagar um volume de impostos que eu vou contemplar o governo sem nenhum mérito para esse país. E outra, vou perder dinheiro. Entende? Então, eu mantenho as ações. Por quê? Porque, como outros papéis, o Banco do Brasil, ele me oferece permanentemente proventos, dividendos, juros sobre capital próprio. Então, ele me sustenta, ele sustenta o meu caixa. No mercado, existe um fator que eu aprendi a respeitar. É exorcizar o patrimônio. Está entendendo? O que vale no mercado não é você cultuar o seu ego, dizer, oh, meu patrimônio é esse. O patrimônio de nós que operamos em ações, não é isso? Ele, por incrível que possa parecer, ele, com as oscilações de mercado, ele muda 300, 400 milhões. Está entendendo? Isso não me abala. Por quê? Porque o patrimônio, ele só alimenta o meu ego. O que alimenta o meu caixa são os proventos, entendeu? Então as pessoas se atemorizam. Por quê? Porque a bolsa caiu. Está entendendo? Então o patrimônio diminuiu. Mas acontece que ele não vendeu, eu não vendi. Então daqui a pouco o mercado volta e os papéis sobem novamente. E você tem que ter esta visão, esta tranquilidade. Então a paciência é uma virtude fundamental para esse tipo de negócio. Claro. São dois fatores. Você não pode ser afoito. Ai, a bolsa está caindo, ai, a bolsa vai cair amanhã, vou vender hoje. Não, não pode apavorar, você tem que ficar não. na maciota. Você tem dois procedimentos que são importantíssimos. Um você citou, é a paciência. O primeiro deles é a disciplina. Está entendendo? Você tem que ser disciplinado e, ao mesmo tempo, você sabe que o mercado de valores é um mercado que ele não te enriquece do dia para a noite. Tá certo? A empresa ela não se transforma do dia para a noite. A empresa ela vem dentro de um esquema operacional e dentro desse processo operacional ela vai registrando os seus resultados, suas vendas e assim vai crescendo. Então, disciplina e paciência são dois fatores fundamentais e depois você tem que, ao longo do tempo, você vai aprendendo primeiro, a administrar os seus egos e depois a controlar os egos, entendeu? É uma coisa que a gente precisa fazer. Controlar egos é uma coisa que não te leva a impulsos inconsequentes. Tá entendendo? Por exemplo, você fazer um negócio qualquer sem estudar, sem analisar, sem avaliar. Tá entendendo? Eu nunca faço um negócio sem avaliar. O camarada pode ser o melhor vendedor do mundo, ele não vai conseguir me convencer. Eu vou me convencer, não é ele que vai me convencer. Então, tem uma coisa, você vai aprendendo a partir do instante em que eu determinei uma prioridade, tá entendendo? Isso foi em 1970, 71, eu cheguei numa conclusão, falei, bom, eu tenho que estabelecer uma prioridade, tá certo? Qual vai ser minha prioridade? Minha prioridade será constituir uma carteira de renda mensal, tá certo? Então, cada vez que eu fui sempre fazer um negócio, eu perguntava para mim mesmo, Márcio, me diga uma coisa, isso aí é a sua prioridade? Não, então não faça. Tá entendendo? Deixa para fazer com a sua prioridade. E simplesmente assim eu fui tentando administrar os meus procedimentos e hoje eu sou um camarada que não preciso nem controlá-los, eles vão por si só. Tá certo?